A promessa, Tiago, em Washington, que tal Trump como senhor da guerra? Olha, não está indo bem, né? Isso aí é muito óbvio, porque ele não imaginava, ele não conseguiu prever nenhum dos passos que estão acontecendo. A realidade é essa. Por mais que não precisa ser um grande estudioso para entender que o Estreito de Hormuz é um grande mecanismo de defesa que os iranianos têm, que a capacidade de defesa do Irã é uma capacidade de defesa forte, que os drones custam entre 10 e 18 mil dólares cada um para produzir, ou seja, muito barato. Então, o Trump ele não conseguiu prever isso. E um ponto muito importante foi exatamente esse escanteamento dos moderados, que ele não conseguiu prever. Esse escanteamento dos moderados acaba levando a um processo onde ele, liderando os Estados Unidos e Netanyahu liderando Israel, eles acabam indo para caminhos opostos, esperando chegar no mesmo destino. Mas as linhas paralelas que eles estão seguindo estão se afastando cada vez mais. E o Netanyahu não tem o peso do eleitorado que o Trump tem, porque o Trump ele está muito próximo de uma eleição que é absolutamente crítica no final desse ano, e numa situação onde os iranianos estão fazendo uma leitura que está começando a valer mais a pena para os radicais iranianos seguir na guerra do que enfrentar os protestos domésticos. E esse é um cenário muito, muito ruim para o Trump, porque ele pode negociar agora, mas o Irã vai perceber que cada vez que ele tiver uma pressão doméstica crescente, ele pode voltar para esse inimigo que ele já sabe exatamente como reage. Dani, deixa o Tiago já nos sugere um pouco a gente olhar também um pouco para o lado de Israel. A gente está falando para cá nos Estados Unidos, o Trump, Estados Unidos, o Trump, e até aqui não gastamos um só segundo com Israel. No caso, particularmente a imprensa israelense, que é livre, independente, altamente combativa, tem trazido uma série de reportagens, Dani, dizendo que o Mossad teria dito ao Netanyahu: olha, a gente é capaz de organizar uma revolução, digamos assim, dentro do Irã. Se você der o primeiro peteleco, a gente tem condições ali de organizar a derrubada do regime pelos próprios iranianos, o que evidentemente até aqui não aconteceu. Isso daí é parte da guerra interna israelense, que é uma guerra política fortíssima, é muito disputada. Ou tem aí um belo grão de verdade? Olha que interessante. Eu comentei isso hoje com meus alunos da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, dizendo que esse informe que o Mossad levou ao primeiro-ministro Netanyahu, e que isso também foi levado até o presidente Trump, porque o Netanyahu levou pessoalmente essa informação ao presidente Trump para convencê-lo que era necessário um empurrãozinho. E eu avalio, William, que isso parece mais uma isca do que um relatório sério do Mossad, que possui operativos ativos dentro do Irã, que conhece bem, monitora bem por décadas a realidade do Irã, alimenta os curdos e outros movimentos dentro daquele país. Então, eu vejo que esse movimento foi uma isca, de certa forma, para permitir que essa guerra acontecesse, que é uma guerra desejada há 40 anos pelo Netanyahu, não é? O principal antagonista israelense na região é o Irã. E nenhum outro presidente dos Estados Unidos aceitou uma confrontação dessa natureza com o Irã. E o presidente Trump, que não é um bom senhor da guerra, que não aprendeu com Sun Tzu, né, que a guerra é ganha em primeiro lugar no tempo, ou que não se deve encurralar, né, o seu inimigo e não dar, né, e dar alguma saída para o seu inimigo, senão ele vai lutar até a morte. É, o Trump ele aceita essa conversa e promove o sonho de consumo do Netanyahu, que é tentar deixar em frangalhos aquele país que é o único que pode limitar a sua hegemonia regional. Então eu vejo que o movimento do Mossad, que o relatório do Mossad, para mim, é mais uma isca, uma tentativa nessa guerra, né, que é uma guerra irregular, uma guerra de informação e de propaganda,
de forma a convencer o presidente americano a entrar nesse atoleiro, porque para os americanos essa guerra ela é uma guerra inútil, mas para Israel essa é uma guerra de fato importante. Vamos ver até que ponto, né? Porque ali 90% apoia o primeiro-ministro Netanyahu, enquanto nos Estados Unidos 20 e poucos por cento apoiam o presidente nessa empreitada. Curioso, se a gente olhar a história de intervenções israelenses entre seus vizinhos, os israelenses sempre demonstraram uma extraordinária capacidade de inteligência, talvez a mais superior hoje que a gente tenha, comparável, de longe, e uma enorme potência militar, mas nunca se deram bem com intervenções políticas. Quando tentaram, por exemplo, na Guerra Civil do Líbano, com ocupação direta de tropas, que chegou até Beirute, impor, por exemplo, o domínio de uma facção, aquilo terminou de forma catastrófica. Quer dizer, imaginar uma ardilosa operação de subversão no Irã é para filme de categoria C. Agora, eu queria chamar a sua atenção, Lorival, para um artigo do Gideon Hachman, que é o principal comentarista de política internacional do respeitado Financial Times, e é um judeu, quando ele diz que há uma confusão básica da estratégia israelense. Ele diz, o Irã nunca foi o principal problema existencial de Israel. O maior problema existencial de Israel é perder o apoio americano. E o que Netanyahu está fazendo é brincar com a perda do apoio americano em prazo razoavelmente curto. Netanyahu sempre se apoiou no Partido Republicano e sempre brigou com o democrata nos Estados Unidos. Hoje é impossível pensar num presidente democrata americano que apoia Israel. E os republicanos, por razões várias, começam a sentir cansaço da aliança Estados Unidos-Israel em relação à guerra do Irã. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é de que é preciso separar os interesses pessoais do Netanyahu dos interesses nacionais de Israel. O Netanyahu, assim como o regime iraniano, também está numa luta pela própria sobrevivência. Tem eleição em outubro e até antes dessa aventura no Irã, ele estava, pelas pesquisas, a previsão é que ele perderia, iria para a oposição. E ao ir para a oposição, retomaria, a Suprema Corte israelense retoma o processo contra ele por corrupção. Tem acusações graves contra ele, ele pode ir preso. Então, assim, tanto a conduta dele em relação à faixa de Gaza, né, aquela invasão, aquele ataque do Hamas de outubro de 23, desde então ele tem conseguido se salvar, ganhar tempo. Lembra-se que antes do ataque do Hamas estava enfrentando protestos inéditos, né, em Israel, com 600 mil pessoas protestando porque ele estava tentando tirar a independência da Suprema Corte para se salvar de novo. Então, assim, ele está indo de tábua de salvação para tábua de salvação. É isso que ele está fazendo, ele encontrou isso e está dando muito certo, né? Assim, ele vai realmente vencer essa eleição de outubro se não acontecer algo de diferente, algo de novo. Agora, de fato, para Israel, o que eles vão conseguir, a tentativa, no caso, era transformar o Irã em um Estado falido. Aparentemente não vai acontecer, vai ficar um regime enfraquecido, um país muito degradado, mas o regime vai continuar lá no poder, aparentemente. Tiago, se a gente fizer o mesmo raciocínio em relação à política doméstica americana, você consegue nos dar brevemente qual é o grau de apoio dos republicanos hoje à operação no Irã? Esse grau de apoio ele está caindo. No começo da guerra era um grau de apoio de 60%, hoje está variando por algumas pesquisas entre 40% e 30% de apoio. Agora, aqueles que tem muitos, tem uma parcela grande que rejeita, mas rejeita condicionalmente, argumentando que as coisas ainda podem mudar. Do lado daqueles que apoiam, eles estão confiantes de que o Trump, que é sempre uma narrativa muito recorrente
entre os republicanos de que o Trump ele tem uma solução que ele não conta para ninguém, que ele vai puxar uma solução do bolso e que essa é a interpretação da história dele, não só como empresário, mas como político, porque ele consegue vender isso muito bem para o eleitor republicano, principalmente para o eleitor MAGA, que ele guarda soluções que só ele sabe, que ele não divide com ninguém e que no momento certo ele vai puxar essas soluções. O problema é que ele não é o dono da narrativa, porque a narrativa ela é sentida. Se a narrativa fosse só contada, a capacidade de persuasão dele em relação ao MAGA e aos republicanos em geral seria muito forte. Agora, como se trata de uma narrativa sentida pelo preço dos combustíveis, pelo preço do custo de vida aumentando, pela taxa de juros, pela inflação, por tudo isso, aí a narrativa ela começa a falhar se você não traz resultados concretos. Esse é o medo dos republicanos, o medo que o Trump talvez está sentindo, mas ele ainda enxerga que tem muito tempo, mas é o medo que os republicanos têm visando as eleições no final do ano. Por último, Dani, eu tenho 1 minuto exatamente. Trump está ou não levando em consideração índices de mercados? Está levando em consideração. E eu vejo que a fala dele hoje foi no sentido de tentar reverter um pouco essa pressão, né? O mundo sente, como bem disse o colega, né? O mundo sente na pele. E quando sente no bolso, o comportamento muda drasticamente. E ele está exposto a isso, né? Então, ele vai tentar, em uma das hipóteses, né, da fala dele hoje de manhã aqui para nós, foi dele tentar acalmar o mercado, para tentar trazer um pouco para baixo o preço do barril, porque ele tem sofrido muito com essa questão. Então, a pressão sobre ele e a pressão sobre essa guerra impensada, imprudente, né? Não preparou bem o mercado, vamos falar assim, o seu público interno, leva ele agora a colher essas consequências, né? Mesmo com um discurso que é sempre muito performático, mas sim, ele sofre, leva em consideração esses indicadores e tudo indica que nos próximos 5 dias vai tentar encontrar uma forma de tentar lidar com essa realidade.